Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Glórias a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clame ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade nos sobreveio por minha causa. Entretanto os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizestes o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno.
Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. E talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Agora preste atenção, capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, meu Pai. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, porque eu sabia que é Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Vamos repetir? Diga assim: meu Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que se arrepende do mal. Sabe o que acontece? Às vezes eu vejo muitos pregadores dizendo: Jonas era cujão, Jonas era medroso. Eu já não entendo dessa forma, porque um homem que está em plena tempestade, e ele dizia: levantar e falar: seguinte, vocês me jogam no mar que acaba o problema. Eu não vejo isso um homem medroso, eu vejo um homem corajoso. Eu vejo muitos pregadores dizendo: não, que Jonas era medroso, e que você não. Não é que o porquê que Jonas fugiu não foi porque Jonas não queria, estava com medo da missão. É que Jonas, ele tinha algo pessoal contra os assírios. E hoje à tarde eu meditando, e às vezes eu e você somos iguais. Porque às vezes Deus manda eu e você orar pelos nossos inimigos e fala: Senhor, mas ele não, ele já fez isso, ele já levantou mentiras, ele já me prejudicou. Esse homem, essa mulher aí, pastor, é fofoqueira, ela é língua-nuda, ela é problemática, e o Senhor quer que eu vou orar por ela, meu Deus. Os assírios eram povos que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigres e Eufrates. Mesopotâmia significa entre rios, se for traduzido em português. E era um povo
que era conhecido por guerra, pela sua crueldade, e era um povo implacável. Israel já tinha sofrido na mão dos assírios. Lembra lá em Isaías 10, Deus usa o profeta Isaías para profetizar contra a Síria. Então os assírios já tinham, meu irmão, entrado em Samaria, matado, estuprado, decapitado, empalado, né? Depois você pesquisa essa palavra, eu não quero dizer aqui, coisas terríveis. E aí Deus chega e fala: ó, Jonas, vai lá e entrega a mensagem para mim. E aí Jonas falou, aí ele confessa aqui no versículo 4: eu não queria ir para lá porque eu conheço o Senhor, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, e eu não queria que o Senhor tivesse compaixão daquele povo, eu não queria que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo, eu não queria que o Senhor tivesse paciência, eu queria que o Senhor destruísse aquele povo. Mas você tem que olhar na ótica de Deus. Quando Deus olha para mim, para o seu inimigo, para o meu inimigo, Ele olha tanto para mim como o meu inimigo, como filho. Eu e você às vezes olhamos e nós temos questões, né? Fulano levantou mentira, fulano me perseguiu, fulano é problemático, fulano. Mas quando Deus olha, Ele olha como filho. Eu sei que o filho, quem tem filhos aí sabe, às vezes tem filhos problemáticos, às vezes tem filhos, né, que rebeldes, às vezes tem filho que responde, mas é filho, você ama. Quem aqui é mãe? E quem daria a vida pelo seu filho? Porque ama. Ah, mas o meu filho errou, tudo bem, eu vou corrigir, mas eu continuo amando. Ah, mas o meu filho, pastor, cometeu uma atrocidade, tudo bem, eu não concordo com a atrocidade, mas mesmo assim ele continua sendo meu filho, e eu continuo amando ele. E às vezes nós não conseguimos entender isso de Deus. Senhor, por que o Senhor não mata direto? Por que o Senhor já, meu Deus, faz alguma coisa com essa pessoa, com fulano, com Bertrano, com a liderança, com isso, com aquilo, com o pastor, com o membro, com aquele meu inimigo? Senhor, mata. Senhor, Pai, meu irmão, ele é Deus, Ele é Pai, e Ele nos ama. Às vezes nós não entendemos, porque na nossa visão nós queremos justiça, mas a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. E se você continuar aqui, você vai ver, Jonas ele fica indignado, tá vendo? Eu fui lá, não queria ir lá, porque eu sabia que se o povo se humilhasse os meus inimigos, o Senhor iria perdoar eles, o Senhor iria guardar eles, o Senhor nunca, por isso que ele fugiu. Ele não queria o perdão de Deus sobre os inimigos dele, ele não queria a compaixão de Deus sobre os inimigos dele, ele não queria a misericórdia de Deus sobre os inimigos dele. Mas Deus é Deus, irmão. Nós não podemos, queridos, intervir na ação de Deus, nós não podemos intervir no trabalhar de Deus. E ele chega a pedir a morte. Já que o Senhor perdoou eles, então agora o Senhor tira a minha vida. Versículo 3 do capítulo 4. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Eu não quero mais viver, Senhor. O Senhor perdoou meus inimigos, o Senhor deu mais uma chance para ele, então eu não quero. Sabe aquele filho, sabe? Querendo fazer chantagem com Deus. Você nunca fez isso? Senhor, eu já vi, mas se o Senhor não fizer isso, eu saio da igreja. Se o Senhor, meu irmão, quem perde é nós. Eu saindo da presença de Deus, eu não sou ninguém. E Deus sem a minha vida, sem eu, Ele continua sendo Deus.
Você sem Deus não é nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo o Criador, o Autor, o Consolador, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o libertador, que tem todo o poder. Ele continua sendo Deus. Sabe o que é difícil às vezes? É você ter que orar, conviver com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa vai contra os seus princípios, aquela pessoa não gosta de você, é uma pessoa perversa, às vezes até dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que são perversas, são malignas. Paulo diz sobre isso, sobre os infiltrados do diabo dentro da igreja, é verdade. E aí você tem que orar, mas orar de coração, de verdade. Porque o nosso Deus, Ele olha para mim e para você como filhos. E a Bíblia diz o seguinte: Ele não quer que nenhum de nós se perca. Então, quando nós formos orar agora, quando você vê aqueles... Eu sei que não é fácil, irmão, eu sei que não é fácil. Às vezes você está sofrendo por causa do fulano, do bertano, do ciclano, e às vezes você traz no seu corpo marcas, às vezes você fica enfermo, às vezes você fica doente, às vezes a sua família padece, às vezes você, meu irmão, são traumas. Mas mesmo assim você tem que orar. Pois quem sabe Deus tem um plano naquela vida. Pois quem sabe Deus pode mudar aquele coração. Por mais que eu e você não acredite, porque às vezes eu e você falam: esse aí, pastor, eu não acredito. Esse aí, pastor, eu já voltou. Esse aí eu não tenho. Às vezes eu e você temos pau que nasce torto, morre torto, né? Mas, meu irmão, para Deus nada é impossível. Então, pela ótica divina, você tem que entender, meu irmão. Ore por aquela pessoa como você estiver orando pelo teu filho, pela tua filha, com o mesmo amor que você sente, Senhor. Então guarda, então livra, então perdoa. Faça a tua obra, meu Deus. Realiza o teu querer. Às vezes não é fácil. É o que Jonas pediu para morrer. Puxa, Deus tendo misericórdia dos meus inimigos. Esse povo que os pais e os avós deles estupraram, mataram, degolaram, decapitaram, esfolaram. E agora o Senhor está tendo misericórdia. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Você já parou para pensar? Às vezes não, eu vou, não, meu irmão. Nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus. Deus sabe o que Ele faz. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nós temos que orar, nós temos que jejuar e interceder e pedir para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, porque não é fácil. E aí, quando a gente se rebela, às vezes certas consequências acontecem na nossa vida. Então é melhor obedecer, meu irmão. É melhor ir de navio do que de baleia. Pergunta para o irmão, para a irmã que está do seu lado: o que você prefere, navio ou baleia? Você prefere de navio ou prefere na barriga da baleia, meu irmão? 3 dias no estômago, pastor, mas a Bíblia não diz que é baleia. Diz, lá no Evangelho diz. Em Jonas diz grande peixe, mas Jesus testifica que era uma baleia. Só você ler lá, só procurar na Bíblia. Agora você imagina a baleia durante 3 dias com dor no estômago. Coitada da baleia, que tinha nada a ver com a história, ficou 3 dias passando mal com dor no estômago, e Jonas lá não fazia digestão, e ela liberando ácido, né? Porque o estômago libera ácido para que a comida possa ser decomposta, e ele lá, e aí ele clama a Deus, ele compara onde ele está, aquela situação, com o inferno.
Deus sabe o que faz. Às vezes eu e você fica triste, porque a gente fala assim: puxa, eu estou sofrendo por causa daquele fulano, daquela fulana que não tem nada contigo, meu Deus. Puxa, eu já vi muitas pessoas, eu estou perdendo a minha vida nesse sentido. E para quê? Para nada. Não é para nada. Deus tem propósito. Deus tem os seus planos. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu não preciso interferir ou questionar o trabalhar de Deus, os planos de Deus. Eu vou me contentar em ser um servo, quietinho, ficar na minha posição. E eu vou deixar Deus ser Deus e agir da maneira como Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Se Deus mandar, então eu irei, sempre contando com a misericórdia do Senhor. Que não é fácil, mas Ele sempre vai nos fortalecer e nos ajudar. Não fuja da presença de Deus, não fuja da vontade de Deus, mas sempre diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém? Diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Jonas pediu para morrer, porque não concordava com a vontade de Deus. Eu não estou aqui nem você para concordar ou discordar de Deus. Nós estamos aqui simplesmente para servir a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te servir, mesmo que isso traga cicatrizes e marcas e muita dor, sofrimento. Eu quero continuar te servindo e sendo teu servo. Mas para isso, Senhor, me dê forças, me dê muita força, Senhor, para eu poder suportar. Se coloque de pé. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse para mim, para você, que seria mamão com açúcar. Mas Ele também nunca disse que nós estaríamos sós. Que seja feita a vontade do Senhor. Jonas tentou fugir, relutou, tentou lutar, mas o Senhor o enviou mesmo assim. Pediu até para morrer, porque ele não queria a misericórdia de Deus sobre a vida dos seus inimigos. A misericórdia é de Deus. Eu quero finalizar lendo para você o restante do capítulo 4. Quando Jonas, no versículo 5, diz assim, capítulo 4, versículo 5: Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar morte. E o Senhor disse: tens compaixão da planta que
que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Às vezes nós temos compaixão dos amigos, de coisas próximas, mas que nós possamos ser visitados pelo Espírito Santo, e que o Senhor nos dê muita graça, para que nós possamos ter compaixão de amigos e inimigos, e que o Senhor venha nos direcionar. Levante as suas mãos. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas. Eu quero orar aqui por você. Você precisa de forças do Espírito Santo. Pastor, eu fui ferido, eu apanhei muito, e quando eu olho para essa pessoa, eu penso nessa pessoa, eu não consigo pensar a não ser com mágoa, ressentimento, rancor. Pastor, é difícil. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar juntos, porque não é fácil você se doar por uma pessoa. Às vezes você dar a sua vida, você lutar, você ajudar, e aí em troca você não recebe com a mesma moeda. E isso gera machuca. Às vezes abrem feridas. E eu quero orar para você. Sai do seu local e vem aqui à frente. Eu quero orar para você. Pastor, eu sinceramente tenho algo no meu coração. Tenho ressentimento. Eu ajudei muito uma pessoa e essa pessoa me feriu tanto. E eu preciso vencer isso. Certa feita, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. É difícil. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Você que precisa da ajuda do Senhor. Senhor, eu preciso superar isso. Preciso da tua força. Nós somos seres humanos, Senhor. Sai do seu local e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Por você. Isso, sai do seu local. Jesus vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus. E mesmo assim falou: não, por esse eu não amo, não, porque ele tinha algo contra aquele povo. E não é fácil. Imagina, povo cruel, maligno. E aí Deus fala: não, vai lá e ora. Senhor, meu Deus, é meu inimigo, Senhor. Senhor, por isso Jonas fugiu. Ele diz no versículo 4: não, eu vou fugir porque eu sei que Deus é misericordioso, é compaixão. Vai que Deus tem misericórdia. Não, eu quero que esse povo morra. Porque se o povo, Jonas sabia que se o povo não se arrependesse, Deus ia exterminar. Então qual foi o pensamento de Jonas? Eu vou na direção oposta, eu fujo, e aí Deus extermina. Eu não entrego a mensagem, Deus mata. Deus tem que matar mesmo. Esse povo merece morrer mesmo. Sai do seu local, vem pedir a ajuda do Espírito Santo sobre a sua vida. Pastor, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Isso, vem. Deus precisa tratar seu coração. Pastor, até hoje dentro do meu coração, e às vezes isso impede as bênçãos de Deus. Pastor, eu não posso nem olhar para fulano, porque pastor, vem. Deixa Deus tratar. Deixa Deus curar as feridas. Deixa Deus te visitar. Levante as suas mãos. Vamos orar. Deus vai curar. Deus vai nos visitar. Eu sei que não é fácil, irmãos. Uma vez eu estava na minha casa e Deus falou para mim assim: ora pelo fulano. Uma pessoa da igreja
falei, puxa Senhor, logo ele. Esse camarada me prejudicou tanto, eu sofri tanto na minha vida por causa dele. Esse camarada é perverso, é maligno, e tu sabes, e só quer que eu ore por ele. E o Senhor disse para mim, eu morri na cruz por você. Você não era merecedor, mas eu morri por você. E eu dobrei meu joelho e orei. Falei, então, Senhor, misericórdia, peço perdão. Senhor, eu entrego fulano nas tuas mãos. Senhor, que seja feito a tua mão. Eu sei que não é fácil, irmãos. Nós somos seres humanos, nós temos o nosso orgulho, o nosso ego. E às vezes isso que impede as bênçãos de Deus de acontecerem em nossas vidas. Mas hoje nós estamos diante dessa oportunidade que Deus está nos dando, de eu e você pedir a ajuda e a misericórdia de Deus, para que Deus possa nos purificar, para que Deus possa nos dar maturidade, para podermos lidar com essa situação, que Deus venha nos dar maturidade, para nós podermos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Sai do seu local, vem. Sabe por que eu estou insistindo? Porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo, que tem pessoas aqui que, olha, o seu coração está pesado, e você está aí, sai do seu local e venha. Deus quer realizar a obra na sua vida, Deus quer te ajudar, Deus quer te fortalecer. Ah, pastor, mas eu sou crente. Jonas era profeta de Deus. Jonas era profeta de Deus. E Deus falou, vai lá, Jonas, vai para mim. Não vou, esse nível, os assírios, mas não vou. Se fosse hoje, né? Desculpa a expressão, não vou nem a pau. Não vou. Vou para outra direção, vou para Tarsis. Mas para lá eu não vou. Aquele povo, esse povo é cruel. Meu irmão, são filhos de Deus. Então que Deus faça obra em nossas vidas. E que Deus toque na nossa mente. E que de uma maneira milagrosa, que Deus venha fazer a obra em nossas vidas. Porque não é fácil, eu sou ser humano, irmãos. E às vezes eu tenho que dobrar os meus joelhos como você e orar por aquela pessoa que te persegue, que quer o teu mal, que é uma pessoa maligna, mas é um filho de Deus também. Feche os seus olhos. Senhor, para nós eu sei que não é fácil, mas quando eu leio, Senhor, eu olho para a palavra e eu vejo o Senhor sendo a cruz do Calvário. Suas mãos já tinham sido pregadas, o Senhor já havia sido açoitado, e o Senhor colocaram um pano no Senhor, e quando o Senhor chegou para ser crucificado, puxaram aquele pano. Oh Senhor, que dor que deve o Senhor ter sentido. Porque as feridas que estavam já grudando no pano abriram-se novamente. E mesmo em meio a tanta dor, agonia, o Senhor orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-nos, porque não sabe o que fazem. Que amor é esse, meu Deus? Senhor, então ensina-nos a amar nessa dimensão, dessa maneira, porque nós somos falhos, ó Deus, e às vezes nós nos encontramos perdidos em meio a tantas lutas. Senhor, às vezes somos açoitados por tantas ondas contrárias. Senhor, e nós pensamos: eu não vou conseguir, eu vou sucumbir, eu vou naufragar. Senhor, mas nos ajude, por favor. Ajude a cada um de nós, ó Deus, a superarmos, seja qual for a situação. Que o Senhor venha nos visitar, nos alcançar, nos ajudar. Senhor, que o teu glorioso Espírito Santo possa curar, possa nos fortalecer, possa nos dar entendimento e forças, ó Deus.
ou eu deixando reclama, alabar, alabar, sempre alabar. Fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar os nossos inimigos, a orar por eles. Oh Senhor, ajuda-nos a pensarmos nele, ó Deus, nele sem pesar no nosso coração e a nossa mente. Senhor, eu sei que o Senhor ama a todos, mas o Senhor nos ama também. Então, que o Senhor venha nos envolver com o teu amor. Tu és o nosso Pai também. Então, como filhos, nós te pedimos, ajuda-nos, abraça-nos, cuida de nós, fortalece-nos, dai-nos a direção, dai-nos forças, aumenta a nossa fé, ó querido Espírito Santo de Deus, e ajuda-nos, em o nome do Senhor Jesus.